Olha, o que você vai ver agora é um depoimento de um cara que parece estar desesperado e está prevendo a morte. Está prevendo a morte. Acontece que, olha aí o carro dele, ele foi executado, gente. Ele fez ele estava prevendo que iria ser assassinado. Ele gravou um vídeo dizendo... um dos irmãos, hein? Caso não, esse é o que tomava conta da mãe, que estava brigado com os irmãos. Sim, isso. Não é? Estava brigado com os 3 irmãos. Ele tinha conflito com os irmãos. Segundo o depoimento dele, vocês vão ouvir, tem a história de um prédio que ele teria tomado conta, esse prédio teria sido da família e ele tomava conta, por tomar conta também do dinheiro que a mãe ganhava. Enfim, é um bafafá, um trololó, casos de família, meu amigo, e que acabou com a morte desse advogado, que foi executado em Conceição do Coité. Ele estava dentro desse veículo aí que você está vendo no canal do YouTube, quando foi surpreendido por homens armados, e aí executaram uma coisa que ele já estava prevendo. Vamos ver o último depoimento desse rapaz, esse advogado que foi executado. Ele estava prevendo que iria ser assassinado. Vamos então ouvir a voz do advogado antes da morte, claro, tem a falar depois da morte. Antes da morte, ele estava prevendo em dezembro que poderia ser executado pelos irmãos, e ele culpa os irmãos, mas a polícia não pode chegar e dizer foram os irmãos os autores, ou foi aquele irmão, esse ou aquele outro. Não, a polícia vai investigar e vai chegar até o matador. Agora, ele foi assassinado e essa briga de herança terminou sobrando para ele. Coloca no ar. Boa noite, hoje são 24 de dezembro de 2025. Estou fazendo esse vídeo como um registro, porque me sinto ameaçado. Eu tenho uma contenda com Henri e Micheline, que são meus irmãos consanguíneos. Henri, em virtude do afastamento que ele impôs, contou a história na polícia na DEAN de Salvador. Minha mãe mora aqui no Coité, dizendo que eu machuco minha mãe. Minha mãe, quando foi depor, não disse nada do que tinha acontecido. Minha mãe tem Alzheimer. Eles interditaram minha mãe em Salvador, ela vai morar aqui. Por quê? Porque se eles levassem essa notícia para a polícia, ninguém ia acreditar. Eu sempre cuidei de minha mãe. Se entrasse com a interdição aqui, eu também fiscalizaria mais fácil, né? E, ou seja, se me matarem, foi a mando de Micheline, Henri e Jonathan. Jonathan é o suposto inquilino da parte superior do meu prédio, do qual eu tenho um terço comprado de Micheline. Esse prédio, na verdade, era do espólio de meu pai, fazia parte do inventário de meu pai. Eu e Henri doamos e minha mãe doamos para Micheline. E depois eu comprei um terço desse prédio há uns 10 anos atrás por 303 mil reais. Micheline supostamente está alugando esse Jonathan, que é um forasteiro. Semana passada ele veio com 2 pessoas, ele mora em Madre de Deus, se não me engano. Ele é oficial, suboficial de um cartório de registro, não sei qual, não sei se tabelionato de imóveis, enfim. E ele veio com um cara armado, sujeito com uma faca. Então eu espero, obviamente, nunca usar esse vídeo. A pessoa, estou distribuindo para algumas pessoas, nunca usar esse vídeo. Mas se me matarem ou tiver uma morte inexplicável, foi a mando de Henri, Alexander Henri Pinto Reyes, Micheline Pinto Reyes e Jonathan. O sujeito que quer botar uma academia no primeiro andar do meu prédio, que fica na rua Barão de Rio Branco, ao lado das Americanas. Micheline, Henri e Jonathan. Você está vendo aí o advogado que foi assassinado. Ele foi executado a tiros em Conceição do Coité. Os caras deram uma saraivada de tiros. 2 caras foram contratados, né? Foram contratados. Diz ele que os 3 irmãos têm interesse na morte dele.
Esse Jonathan ele chama de forasteiro. E tudo começou por herança. Você vê aí que a brigaiada toda é por herança. Primeiro para ter. Ninguém. Olha, ele toma conta da mãe. Eu não vou dizer aqui que ele trata bem, que trata mal, que eu não sei. Mas diz o tal de Henri, que falou à polícia, que ele maltrata a mãe. Não sei. Não posso aqui, não é? Maltratava a mãe, porque no caso ele foi assassinado. Então, gente, agora é com a polícia. Quem matou o advogado? O advogado foi executado e evidentemente que agora cabe à polícia procurar saber os autores desse crime. A linha de investigação. E foi hoje o crime, hein? Foi hoje pela manhã, olha o carro aí. Depois que ele gravou esse vídeo aí, ele morreu, né? Aí a linha de investigação vai ser toda em cima dos irmãos. Não tem outra linha de investigação. Não há, porque ele deixou claro de que se ele morresse, essas pessoas eram quem realmente estavam envolvidas. Então a linha vai ser essa, né? Agora, é uma coisa absurda, é um negócio impressionante como uma família, depois que morre o pilar, né, o que a gente chama de pilar, que são os pais, aí a coisa começa a desandar por causa de dinheiro. Não há um consenso entre a família, porque tudo isso poderia ser resolvido, claro, tranquilamente, todo mundo sentado, dividindo todas as partes tranquilamente, sem problema nenhum. Aí cria-se um problema sério e terminando em morte do próprio irmão. Olha, é um negócio que você não pode imaginar, mas isso acontece sempre. E não é só com famílias que têm dinheiro, não. Também acontece com famílias de baixa renda, pobres. Acontece até uma casa, às vezes, que deixa uma casinha. Ela dá uma confusão, tremenda. Esse advogado tinha 53 anos, Hélido Ernesto Reis Júnior, de 53 anos, advogado e empresário, conhecido em Conceição do Coité, a 225 quilômetros de Salvador.